No programa de hoje nós iremos aprender sobre as tribos de Israel. Eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o pastor Wellington Mariano, que vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre este assunto. Então não saia daí, porque o Temas Bíblicos está no ar. Olá, boa noite. Muito obrigada por estar assistindo a programação da Rede Internacional de Televisão. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil via satélite. É sempre um prazer ter você conosco aqui no Temas Bíblicos. Eu sei que muitas pessoas estão chegando da igreja e aproveitam esse momento para complementarem, aprenderem ainda mais a respeito da Palavra de Deus. Eu quero te lembrar que se você tem alguma sugestão de tema, quer mandar para nós a sua opinião, a sua crítica que é sempre construtiva, pode enviar para nós um e-mail. O nosso endereço é temasbiblicos@rittv.com.br temasbiblicos@rittv.com.br. Mande para nós o seu e-mail que com certeza será muito bem-vindo. Pode enviar a sua sugestão de tema, a sua crítica que é sempre, como eu falei, muito construtiva. O seu recado é muito bem-vindo aqui para nós. No programa de hoje nós iremos aprender a respeito das tribos de Israel. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Wellington Mariano. Tudo bem, pastor? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Prazer recebê-lo aqui. Amém. Bom, eu gostaria de começar, pastor, pedindo para que o senhor nos oriente, nos explicando em que contexto, por que surgem as tribos de Israel. No livro de Gênesis, a Bíblia fala que Deus ele havia feito uma promessa a Abraão e que da descendência, da semente de Abraão, haveria uma grande nação. E essa nação, através dessa nação, todas as nações da terra seriam benditas. Então nós temos aí Abraão, depois o seu filho Isaac e o seu neto Jacó. E é nesse contexto do cumprimento da profecia que Deus fez a Abraão, é que então vão nascer as tribos de Israel que vão compor a nação, numa espécie como se fosse cada tribo uma espécie de estado, vamos dizer assim, dessa nação de Israel, desse povo. A Bíblia explica e ela conta a história de José e mostra a importância que ele teve se tornando governador do Egito e tudo mais. Aí eu queria que o senhor explicasse para nós, esse número 12, são 10 filhos de Jacó mais 2 filhos de José, é isso mesmo? É daí que saem as 12 tribos? É mais ou menos assim. Na verdade, Jacó, né, que teve seu nome mudado para Israel, ele teve 12 filhos. E dentre esses 12 filhos, José, e ele diz em Gênesis 49 que José era um ramo frutífero. E no caso, José tem 2 filhos, Efraim e Manassés, e esses 2 filhos também entram na contagem da tribo de Israel. Então, no todo, nós conhecemos como 12 tribos, mas no geral nós vamos ter sempre 14 tribos. Na verdade, são 14 tribos, são todos 14. Os 12 filhos, mais os 2 netos de Israel, é isso? Exato. Por parte de José. Até porque no hebraico, o nome filho não é necessariamente só o filho como nós entendemos hoje, ou como, por exemplo, no grego, que o filho é um pai e uma mãe é um filho. No hebraico, o filho pode ser um descendente. Então, quando a gente fala dos filhos, as pessoas tendem a olhar apenas como os filhos, como nós entendemos. Mas, nesse caso, os netos também são entendidos como filhos. A gente tem muito o que aprender com as tribos de Israel. A gente vai entender um pouco sobre cada uma delas. A gente vai falar sobre as que se destacam mais. Mas a pergunta que eu faço para o senhor é: essas tribos contidas no Antigo Testamento, e o que cada uma delas vive, o que a Bíblia relata a respeito de algumas delas, é importante para nós nos dias de hoje? Sim, é importante, é extremamente importante. Nós vamos ver, por exemplo, que o contexto das tribos começa em Gênesis e nós vamos ouvir falar de tribos até em Apocalipse. Então, quer dizer, agora cada uma das tribos, por exemplo, quando nós analisarmos as bênçãos que elas receberam dos seus pais, vamos ver a importância que cada uma dessas bênçãos, ou necessariamente a falta de uma bênção, como alguns, ou alguns entendem até mesmo como maldições, que são resultado de comportamentos inadequados que algum desses pais que deram nomes às tribos cometeram. Então, quer dizer, nós temos muito a aprender com todas essas tribos, sim, muito a aprender. Agora, se a gente observa, se eu não me engano, é em Gênesis 49, que lá para o capítulo 49, que Jacó está quase morrendo, Israel, e ele abençoa as tribos, ele abençoa os seus filhos.
com bênçãos que, se a gente lê, a gente não consegue entender exatamente o que quer dizer. Eu gostaria que o senhor, não sei se todas, o senhor quiser escolher algumas, explicasse um pouco para nós dessas bênçãos que Jacó ele lança sobre seus filhos, sobre as tribos. Sim, por exemplo, você citou a correto Gênesis 49. É interessante, por exemplo, que no versículo 3, ele diz assim: Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, o meu princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então contaminaste e subiste à minha cama. Por exemplo, Rúben é o primogênito, era quem deveria receber o nome, as honras, as glórias, como o sucessor da linhagem, por exemplo, de Jacó, Israel. Mas ele, num anseio, numa vontade, ainda com seu pai vivo, de tentar garantir para si a liderança, ele acabou, por exemplo, tendo relações com uma concubina de seu pai, a serva de sua mãe. Até porque, naquele contexto, os filhos primogênitos muitas vezes herdavam tudo dos pais, muitas vezes até mesmo a sua concubina. Então era uma tentativa dele apressada de querer trazer para si, receber a primogenitura. E aí o pai dele o repreende, por exemplo, tirando a primogenitura dele e passando para outro. Desculpa cortar o senhor está falando a respeito de Rúben e já fala a respeito de algo que ele fez errado, que aí a gente pode perceber que foi errado, me faz pensar no seguinte: esses filhos de Israel, alguns deles, não o mais novo, mas alguns deles, acabam vendendo José. A Bíblia, pelo que a Bíblia nos mostra, nós conseguimos compreender ou imaginamos que tenha sido realmente por ciúmes, por conta dos sonhos que José ele tinha, e às vezes ele acabava revelando 2 dos sonhos que ele teve, porque o pai dele gostava dele e o presenteava e os irmãos viam. Isso já não mostra um pequeno desvio no caráter desses homens? Sim, todos eles tinham um desvio no caráter e uma divisão que surge também em virtude do fato de que o plano divino para a família é um homem e uma mulher. Só o fato do pai dele ter 2 mulheres, e no caso irmãs, e essas 2 mulheres terem cada uma concubina, fazendo com que eles tenham o mesmo pai, mas eles tenham, vamos dizer assim, são divididos em 4 mães. E isso faz também que os próprios irmãos sejam divididos em facções, né? Em facções, cada um defendendo, embora eles tenham o mesmo pai, mas eles possuem mães diferentes. Ou seja, há uma divisão nesse núcleo familiar em virtude do fato de Jacó não estar casado, vamos dizer assim, não ter a mulher a quem ele amava, que era Raquel. Por isso que talvez ele gostasse mais de alguns filhos. Os filhos que eram de Raquel eram os mais queridos, né? Exatamente. Que foi o que aconteceu com José. Que foi o que aconteceu com José. Então talvez ele tenha, não justificando os filhos, mas ele tenha despertado esse pequeno ciúmes dos filhos, não? De alguma forma? Sim, o contexto também histórico, até porque, por exemplo, quando ele vai casar buscando uma mulher, mas pelo fato dele ter tendo todo aquele caso com Labão, o seu sogro... Labão meio que enrolou ele, é Léa o nome da outra, né? Ele meio que empurrou a Léa junto, né? Exatamente. Não era nela que ele estava interessado, até porque né? a Raquel era mais nova, a cultura era de casar mais velha primeiro, então ele faz tudo aquilo, e isso depois vai refletir, vai trazer problemas depois no seio familiar, né? Entre os próprios irmãos. Um caso interessante que, de repente, muitos não atentam na leitura, é que, por exemplo, em se tratando dele, ele teve 12 filhos, mas ele teve uma filha também. Ele teve uma filha por nome de Iná. E a filha dele está envolvida em um dos casos, vamos dizer assim, um dos casos muito difíceis da Bíblia, no qual ela é estuprada por um homem, e justamente por ela ser filha, os irmãos dela, que são irmãos tanto de pai quanto de mãe, eles vão e depois dizimam, acabam com todas as pessoas que são descendentes desse povo, pelo fato da irmã deles ter sido violado, por exemplo. E essa atitude, por mais que eles tenham a vontade de defender a irmã, ela foi repreendida pelo pai. E dessa mesma, assim como Rúben, Simeão e Levi, que eram os irmãos dela tanto por parte de pai como de mãe, eles também são, vamos dizer assim,
punidos pelo seu pai na bênção aqui de Gênesis 49, e uma dessas punições é que eles não receberiam herança, eles não receberiam terra como os outros, mas eles seriam espalhados pelas tribos de Israel. Mas desvio de caráter da parte deles, né? Exatamente. Tudo é assim, é que a gente pode até compreender a situação de revolta deles, mas não concordar com que eles tenham tido a atitude que tiveram, né? E foi exatamente nesse contexto que o pai deles, vamos dizer assim, os pune, os corrige exatamente por causa disso. Agora, o interessante é que vamos dizer assim, essa punição e essa bênção que é dada, que é proferida pelo pai, ela não é fixa, de maneira que aquilo vai ter que acontecer pelo resto da sua vida. Não é reversível. Exatamente, ou seja, uma vez que como você mesmo bem citou, uma vez que a mudança de caráter, aquilo também muda, que é o caso da tribo de Levi. Simeão e Levi, eles recebem essa punição, mas em determinados momentos, por exemplo, quando Moisés ele está no monte recebendo as tábuas do concerto, a lei, e o povo começa a adorar um bezerro de ouro, quando Deus pede para que Moisés desça, para que ele lide com aquele problema de idolatria, é a tribo de Levi, por exemplo, que vai lutar contra aquelas pessoas, reivindicando uma santificação. E a partir daquele momento, eles recebem um novo status, que é daí que hoje, muito comumente, as pessoas chamam, eu sou levita, aquela coisa. Por quê? Por causa da mudança de caráter. Agora eles, buscando e visando a santificação do povo, eles tiram todo aquele estigma que eles tinham da bênção do pai deles e passam a receber um excelente status. Aliás, os levitas estavam encarregados de cuidar de tudo que era do templo sagrado. Então, aquilo que era ruim, com o passar do tempo, acabou se tornando uma bênção à medida que houve mudança de comportamento das pessoas envolvidas. Eu vou pedir para o senhor continuar falando a respeito das bênçãos. Se o senhor quiser ir falando sobre o significado, contar um pouco sobre cada um desses filhos, e conforme o senhor for falando, a gente vai interrompendo e intercalando o nosso bate-papo, pode ser? Sim, por exemplo, do nome citado aqui no capítulo 20, no versículo 22 do capítulo 49 de Gênesis, diz, por exemplo, José é um ramo frutífero junto à fonte, e seus ramos correm sobre o muro. Nas tribos, nós quase não temos citado o nome de José. Ou seja, quando fala que José é um ramo frutífero, ele teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Então, cada um desses seus filhos recebe uma tribo e, por exemplo, José sai desse contexto. José praticamente não recebe nome de tribo. Nós temos várias listas das tribos de Israel na Bíblia e José praticamente não aparece. Por quê? Por essa bênção dizendo que ele é um ramo frutífero, ele sai, vamos dizer assim, do contexto e dá o lugar para seus 2 filhos, no caso os netos. São os 2 frutos dele, digamos assim, que ficam no lugar dele. O ramo frutífero tem essa explicação. Uma outra tribo que eu acho muito interessante citar é, por exemplo, que quando fala de Benjamim, o caçula, diz que Benjamim é o lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. E essa bênção fica, de maneira que a tribo de Benjamim sempre ela está associada ou conhecida com guerra, com lutas, por causa dessa bênção do pai. De maneira que nós sabemos que o primeiro rei de Israel, Saul, ele era uma pessoa muito forte e valente e ele era da tribo de Benjamim. Uma outra pessoa também associada à briga, à valentia, é o caso do apóstolo Paulo, que antes era Saulo, que também era da tribo de Benjamim. E ainda em Juízes, a Bíblia chega a citar, se eu não me engano, 700 homens da tribo de Benjamim que conseguiam acertar com uma funda, sem errar, com a mão esquerda, um fio de cabelo. Ou seja, essa bênção diz, eles tinham uma bênção para lutar, para defender, vai ficando assim. E o mais conhecido, a tribo de Judá, né? Que recebe a bênção de ser a tribo que vai, através dela vão vir todos os reis, né? A pergunta que eu faço essas bênçãos que foram dadas através da vida de Jacó, Jacó fez por carinho e pelo que ele achava de cada um dos filhos, ou foi por inspiração divina? Acredito que os 2 por inspiração divina, e à medida que ele conhecia os seus filhos, via os desvios de caráter e também reconhecia as qualidades, ele os abençoou visando tudo isso. As 2 coisas, digamos assim. As duas coisas, sim. Que o Espírito Santo ele usa, mas ele também te deixa racional, né? O Exatamente. Espírito Santo ele vai te dirigindo, né? Ele vai dirigindo, então quer dizer,
à medida que ele via que os filhos deles cometiam determinados erros, uma das maneiras dele punir, educar, corrigir, era também através dessas bênçãos. Agora, como se formaram as tribos? Cada um dos filhos e 2 netos era uma tribo e recebeu uma bênção. Alguns, não foi exatamente uma bênção, digamos assim, mas enfim, cada um deles recebe algo de Jacó. Como que a partir daí se formam as tribos? É a descendência de cada um deles, é isso? Exatamente, através da descendência de cada um deles. Nós temos depois de muito tempo de história, a partir da libertação do povo no Egito, através de Moisés, quando depois da morte de Moisés e Josué vai entrar com eles para a terra prometida, porque até então existem descendentes, mas eles são escravos. No Egito eles ainda, vamos dizer assim, não podem ser considerados uma nação, não são uma nação. A partir do momento que eles vão entrar na terra prometida, que eles têm que expulsar os habitantes que estão lá, cada uma das tribos recebe um local geográfico no qual ela deve tomar e possuir. Então, a partir do momento em que eles entram na Terra Prometida, é que eles vão, de fato, então, se formar uma nação. Agora, eu queria que o senhor explicasse para nós, essas tribos, vamos partir do princípio, aí passam, então, a terem descendência, tudo isso que o senhor falou. Elas caminham juntas o tempo inteiro e em harmonia, ou isso não dá certo? Não, nem sempre. Elas têm divisões, elas têm problemas. E, por exemplo, existe um caso, agora já não tão no começo das tribos, por exemplo, no livro de Juízes, que diz que um levita, ele está com a sua concubina. Esse levita está com a sua concubina, ele passa, por exemplo, pela tribo de Benjamim. E na tribo de Benjamim, ele não recebe, as pessoas não o tratam bem, uma única pessoa o recebe dentro da sua casa. E quando as pessoas da tribo de Benjamim ficam sabendo que aquele levita está lá e ele está com a sua concubina, eles pedem para que tire aquela mulher para fora, de maneira que eles tenham relações com aquela mulher. E eles não aceitam a oferta, a negociação para que esse, por exemplo, e eles têm relações com aquela mulher, de maneira que quando o homem sai da sua casa, ele vê que a sua mulher está morta. É um caso tão, vamos dizer assim, tão chocante, tão forte na Bíblia, que diz que esse levita, ele, depois que ele pega a sua mulher morta, ele a reparte em 12 pedaços e ele coloca em cada uma das tribos de Israel. E aí as tribos de Israel vão perguntar, né, o que aconteceu para ter um pedaço de uma pessoa em cada uma dessas tribos. E aí, a partir disso, eles vão lutar contra a tribo de Benjamim. E eles lutam por esse ultraje cometido contra o levita de tal maneira que a tribo de Benjamim é praticamente extinta. Ou seja, e aí de repente eles acabam não matando todas as outras tribos se unem contra a tribo de Benjamim nesse momento? Contra a tribo de Benjamim nesse momento. Ou seja, esse é um dos exemplos, talvez o exemplo mais pesado, mais difícil, para dizer que nem sempre o relacionamento entre eles foi harmonioso. Agora, me faz pensar o seguinte: o Benjamim, eu particularmente, quando a gente lê na Bíblia a respeito de Benjamim, o que marca muito é o momento em que os irmãos vão até José, e Benjamim é o mais novo, é o querido de Jacó, e José acaba tendo um contato com ele porque ele era irmão de mãe, e Sim, era exato. O único irmão que ele tinha, né, de mãe e de pai, de José. E é o momento que mais acaba marcando sobre Benjamim. Vendo essa história que o senhor acaba de contar a respeito da tribo, me faz perguntar: as tribos seguiam, de certa forma, o caráter de cada um deles ou não? De certa parte, sim. Alguns sim, mas outros não. Nesse exemplo, por exemplo, descrito, é uma fase, vamos dizer assim, muito negra da história de Israel, que é antes do período monárquico, que é o período de Juízes. Que na teologia é até chamado de ciclo de pecado. Por quê? Porque no livro de Juízes se levanta uma pessoa boa por Deus. A partir do momento que aquela pessoa vive e está bem, o povo está bem com Deus. De repente aquela pessoa morre, o povo volta de novo à imoralidade, ao pecado, e Deus os pune e vai levantando. Ou seja, eles estão sempre naquela sobe e desce. Sobe e desce. Então,
Então, em muitos casos sim, mas em muitos casos também não, quer dizer... Mas para a gente poder entender, nesses momentos, nesse contexto, assim que as tribos realmente se formam, além da bênção, quando elas começam a se formar por conta da descendência e tudo mais, qual é o propósito de Deus nesse momento nas tribos? Para que as tribos... Porque a gente sabe que Deus tinha vários propósitos para Israel e Israel fez muitas coisas erradas. O próprio tempo que eles passaram no deserto, a Bíblia explica que tem relação com a murmuração deles, não com o plano exato de Deus para eles. Então, qual que era o plano de Deus para as tribos? Eles desvirtuaram com as atitudes deles o que Deus esperava para eles na terra? Sim, eles desvirtuaram muito. E num contexto geral, o plano de Deus para as tribos é que elas fossem, vamos dizer assim, complementares entre si. Da mesma maneira que os dons são divididos na igreja, no corpo, ou seja, cada uma dessas tribos deveria desempenhar um papel de maneira que a nação fosse uma nação forte, coesa, unida. Então era esse o papel. Então cada uma deveria desempenhar um certo papel. Uma, por exemplo, como era Benjamim, tinha uma bênção da guerra, uma deveria ter a qualidade dos reis, a outra deveria cuidar da parte náutica, outra deveria cuidar do trabalho, vamos dizer assim, do trabalho corporal, de maneira que todas elas cumprindo o seu papel, a nação estaria forte. Era esse o propósito no começo, de que a nação, cada filho, dentro daquilo que ele recebeu, da orientação do seu pai e também da vontade de Deus, que juntos, todos eles trabalhando juntos em harmonia, eles formariam uma grande nação. Como deve ser um corpo, como deve ser a igreja, não a igreja placa, a igreja Sim. Nós, né? Exatamente. Agora, aproveitando esse exemplo que o senhor acaba de dar e trazendo um pouco para os dias de hoje, me faz pensar exatamente nisso. A gente sabe que existem várias, no Brasil, por exemplo, várias placas, várias denominações. E quantas vezes a gente não vê uma denominação criticando a outra? Tudo bem, não se concorda com tudo, por isso que existem denominações diferentes. Em alguns momentos, alguma igreja faz uma coisa que a gente não concorda mesmo. Mas isso que a gente vê, às vezes, de uma igreja degladiando a outra igreja, isso não é errado, isso também não tem um pouco a ver com a gente não entender o que deve ser a unidade do corpo, pastor? Sim, tem sim, quer dizer, significa que as igrejas, num contexto geral, elas enxergam apenas uma parte da verdade. E aí, por enxergar apenas uma parte dessa verdade, mas ela enxerga aquela parte da verdade como se fosse toda a verdade. Uhum. E é a partir desse momento que ela não consegue enxergar, vamos dizer assim, a outra parte da verdade que está de repente, como você citou, uma determinada outra denominação. Então, não, nós temos que entender o que Deus nos entregou como um todo, como um corpo. Eu sei que, vamos dizer assim, até um sonho utópico, mas quem sabe um dia Deus realmente, antes dele voltar, ele concede graça aos líderes de maneira que todos eles possam chegar a um entendimento. Bom, né? Seria muito bom. Embora, assim espero. Não que necessariamente todos tenham que ter exatamente a mesma visão de tudo, não é isso. Até porque se nós conversando com alguém de outra denominação, a gente conversando, até falamos que existem coisas que é só na glória que a gente vai saber mesmo. Não adianta querer interpretar algumas coisas agora. Mas uma unidade seria muito importante. E voltando agora às tribos, a pergunta que eu faço é exatamente essa. A preocupação dos filhos de Jacó e dos 2 filhos de José, desde o começo foram em tentar ter essa unidade, já no começo a sua descendência, já com as suas esposas, com seus filhos, ou desde o começo já houve uma certa divisão? Não, eu acredito que, pelo que nós vemos na Bíblia, desde o começo eles já enfrentaram bastante problemas. Eu acho que esse é o desafio da igreja, né? O desafio da igreja é exatamente isso, é uma pessoa gostar, amar o outro, ainda que de repente ele tenha diferenças. O propósito de amar é isso. Quando Jesus ele conversava ensinando alguns de seus discípulos, ele dizia exatamente isso. Se você ama a sua mãe e o seu pai, qual é o mérito que tem nisso? Então, quer dizer, o propósito é mostrar exatamente isso, que a gente tem que ter um amor, não necessariamente só pelas pessoas que são muito próximos da gente, que a gente tem que desenvolver um tipo de amor, que é o amor que Jesus desenvolveu para com todos, que é um amor que vai além dessas posições, desses pensamentos, ou de determinada, por exemplo, posição que uma igreja, uma denominação, de repente, ela adota. Agora, eu queria que o senhor falasse para nós, pastor, a respeito da tribo de Judá. A impressão que às vezes a gente tem é que ela se destaca mais, até por a gente falar sobre
Jesus ter vindo dessa descendência da tribo de Judá, o que há de diferente nessa tribo? Há realmente algo de diferente nessa tribo? Ela recebe a bênção, na bênção na qual o pai diz que ela é um leãozinho, né? Que é o tanto que nós conhecemos e cantamos corinhos como o leão da tribo de Judá. E ela tem realmente reis. Aliás, ela tem o que ela tem realmente de diferente nesse aspecto, aí que tá. Ela tem méritos, mas, por exemplo, a tribo de Benjamim também tem méritos, mas, por exemplo, por a gente não conhecer tanto a Bíblia, a gente acaba colocando todo o foco sobre Judá. Mas quando nós falamos, por exemplo, da tribo de Judá, do que é mais todo mundo conhecido, é a tribo de Judá e Benjamim juntas, não é só a tribo de Judá. Por quê? Porque, assim, logo após a morte do rei Davi, depois de Salomão, há uma divisão no reino. E nessa divisão do reino, o que acontece? As tribos deveriam seguir a descendência de Davi. Só que surge um rival e 10 tribos vão seguir esse rival. E apenas uma tribo, que é a tribo de Benjamim, fica com Judá. De maneira que o reino se divide, como a gente chama das tribos do norte, com a capital em Samaria, e as tribos do sul, com a capital em Judá, em Jerusalém. A conclusão é que são todas as tribos para um lado e duas para o outro. É basicamente isso, né? A divisão de maneira que 10 tribos não seguem o rei que era aprovado por Deus. O rei que deveria continuar a descendência, ele não é seguido. Fica apenas a tribo de Benjamim junto com eles. E o que vai acontecer? No ano 722 a.C., eles são levados cativos para a Síria. E essas 10 tribos depois, elas praticamente são dizimadas. E hoje elas são conhecidas como as 10 tribos perdidas de Israel. E depois, quando se cita Judá, se cita a tribo de Judá, mas quando fala a tribo de Judá, está falando a tribo de Judá e Benjamim. Só que Benjamim não... Pelo fato de não ser citado por nome, todo mundo entende que é unicamente a tribo de Judá. E até mesmo hoje, quando nós falamos os judeus, seria a mesma coisa que dizer os paulistas ou os cariocas, porque Judá é uma das tribos. As pessoas entendem como se fosse uma nação inteira, e na verdade é um só. Mas quando se fala os judeus, está querendo dizer, no geral, os judeus, a tribo de Judá e os benjamitas também, mas que não, vamos dizer assim, não são lembrados pelo nome. O senhor há pouco até citou pra gente que as outras 10 tribos foram praticamente dizimadas. Agora, a pergunta que eu faço é, seguiram por muito tempo, o povo de Israel seguiu por muito tempo respeitando essas tribos eram citadas, elas eram respeitadas e existiram por muito tempo? Sim, elas existiram por um período relativamente longo, até 722 antes deles caírem, quer dizer, as tribos existiram por um bom tempo juntas, existiram por um bom tempo separadas, e depois as tribos vieram a ficar só através do remanescente que nós conhecemos como Judá e Benjamim, como eu citei agora, e aí vão ficar praticamente essas duas tribos. Então, no geral, hoje, quando nós falamos das tribos, nós temos, vamos dizer assim, 2 tribos, porque as outras 10 não se tem registro. Algumas pessoas tentam traçar para onde elas teriam ido, o que teriam dado, e mais uma prova de que, a partir do momento que elas fizeram uma má escolha, não seguindo aquele líder que era da vontade de Deus, elas vão praticamente selar o seu destino. Própria escolha, né? Pela escolha deles. Agora, a dúvida que eu tenho é, quando se decidia, por exemplo, né? Não vamos então fazer o que Deus está orientando, não vamos seguir a Davi como deveria ter sido feito, vamos fazer de outra forma. Existiam líderes à frente de cada uma dessas tribos, líderes eram instituídos para cada uma dessas tribos, o povo decidia de que forma, como é que era isso? Porque imagina uma bagunça, né? Muita gente, um burburinho. Existiam líderes, sim, e esses líderes eles traziam para si o povo. Então, na verdade, por exemplo, eram descendentes do próprio Davi que estavam lutando entre si, e eles conversavam com o povo, com os líderes do povo, quer dizer, os chefes de cabeça, os pais, os anciãos, e esses exerciam influência sobre toda aquela tribo de maneira que eles obedecessem aquelas pessoas. Mas uma vez como eles eram conhecedores e sabiam, por exemplo, que eles deveriam ficar com a linhagem de Davi, com a tribo de Judá,
por mais que aqueles líderes estivessem falando, a palavra de Deus deveria ser maior, mais forte do que aquela fala daqueles líderes naquele determinado momento. Infelizmente, né, a gente vê a história da Bíblia, o povo sendo influenciado por homens e muitas vezes se esquecendo de focar exatamente em Deus e fazer o que Deus orienta, e é algo que a gente vê até o dia de hoje, né? Exatamente. Então, e nesse sentido, nós vemos também algumas pessoas que muitas das vezes elas também são levadas a seguir um líder em específico, e muitas vezes esquecendo da orientação bíblica, porque naquele determinado momento aquele líder está forte, ele aparentemente parece ter as respostas corretas, e é um caso complicado e sério, né, a se pensar. Porque de repente a gente não sabe o caminho ou o final desse caminho, qual será, né? Pense então, você na sua igreja, de repente, dos vários departamentos que tem dentro da sua igreja, o seu líder começa com uma ideia muito diferente do pastor, começa às vezes... Tem a palavra de Deus, porque a Bíblia fala que o povo ele sofre justamente porque falta conhecimento. Se a gente conhece a palavra, ninguém engana a gente, né? Exatamente. A gente tem que procurar fazer isso, né, pastor? Daqui a pouco eu continuo conversando com o pastor, a gente vai aprender mais a respeito das tribos de Israel. Mas antes, a gente vai para o quadro Tirando as Dúvidas. O que é Belial? Belial é outra também. Também fico devendo essa. Belial é um espírito ao contrário, né? O espírito das trevas, o tipo de um espírito das trevas. Não sei. Belial. Eu já vi isso na Bíblia, mas não faço a menor ideia também. Belial é uma pessoa má, né? Algo relacionado ao diabo. É algo ruim. Belial é uma coisa linda, coisa maravilhosa. Também eu não faço a mínima ideia. Belial, isso daí eu não sei também, não sei. Cada resposta, né? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo. Você já ouviu falar, né? Você já leu em algum lugar, né? Dá uma pesquisada, vê se você descobre o que é. Chama a sua família, conclui o que é Belial, que na volta o pastor Heber explica para nós exatamente o significado dessa palavra e você descobre se você acertou. Na volta também eu continuo falando sobre as tribos de Israel com o pastor Wellington Mariano, que está aqui nos nossos estúdios, esclarecendo as nossas dúvidas sobre este tema. Eu vou para um intervalo rapidinho e você não saia daí porque eu já estou de volta. Você sabia que após o pecado, quem procurou primeiro o homem foi Deus? Observe, o homem tendo errado, deveria primeiro ter procurado a Deus para acertar a sua situação. Em vez disso, se escondeu. Na história da redenção, é Deus que primeiro vai ao homem. Ele nos amou primeiro. Fazer uma grande economia na